A hegemonia da BYD no segmento de entrada pode estar com os dias contados, ou pelo menos prestes a ganhar uma dor de cabeça que ela não esperava. Nós estamos falando muito do Dolphin Mini e do Dolphin padrão, mas existe um gigante chinês que acordou, atravessou o oceano e vai desembarcar no Brasil com uma proposta que tenta unir o melhor dos dois mundos, o preço do compacto com o espaço do médio. Hoje, o foco total é no Dongfeng Box, que lá fora você vai encontrar com o nome de Namin 01. Esse carro está vindo trazido pela importadora Piccolo Total e a estratégia é clara: bater de frente com o BYD Dolphin Mini e o Renault Kwid E-Tech. Mas será que ele é só um rostinho bonito com design arredondado ou tem engenharia de verdade por trás? Neste vídeo, nós vamos fazer uma análise completa. Eu levantei a ficha técnica real. Vamos falar dos números, bateria, potência e dimensões. Vamos entender quem é a Dongfeng. Muita gente ignora, mas que tem hoje uma das tecnologias de motores mais eficientes do planeta. E claro, o ponto polêmico, segurança. Saiu o teste de colisão dele na Europa e a gente precisa conversar sério sobre as 3 estrelas que ele tirou e o que isso significa na prática para a sua família. Se você está pensando em comprar um elétrico na casa dos 100 a 120 mil reais, você precisa ver esse vídeo até o fim para não se arrepender depois. Vamos dissecar então o Dongfeng Box. Antes de falar do carro, a gente precisa validar a marca. O brasileiro tem um pé atrás natural com marcas novas, e com razão. Mas classificar a Dongfeng como uma marca nova é um erro histórico. A Dongfeng Motors Corporation é uma das Big Four da China, as 4 grandes estatais automotivas controladas pelo governo central. Ela não é uma startup de tecnologia que resolveu fazer um carro ontem. Ela é uma parceira industrial que ensinou muita gente a fabricar. Lá na China, quem fabrica os carros da Honda é a Dongfeng. Quem fabrica para a Nissan, também a Dongfeng. Quem fabrica para Peugeot e Citroën, Stellantis, a Dongfeng. Eles têm um nível de engenharia tão absurdo que, embora o box seja elétrico, vale citar uma conquista recente que prova a capacidade técnica deles. A Dongfeng desenvolveu e certificou um motor a combustão híbrido com a maior eficiência térmica do mundo. O novo motor da família March Power atingiu a marca de 48,9% de eficiência térmica. Para quem gosta de engenharia, sabe que passar de 40% já é difícil. A Toyota, que é uma referência, gira em torno de 41%. A Dongfeng bateu 48%. Isso mostra que eles têm domínio metalúrgico, térmico e eletrônico. E é essa empresa com esse cacife que desenhou a plataforma Quantum Architecture S3, onde o box é montado. Ou seja, não é um carro adaptado, é uma plataforma 100% elétrica, modular e moderna. A base é sólida. Agora vamos ver o que eles construíram em cima dessa base. O grande trunfo do Dongfeng Box contra o Dolphin Mini não é a bateria, é a fita métrica. O Dolphin Mini é um city car estreito, feito para o uso urbano. O Box tem pretensões de hatch médio. Vamos aos números exatos, porque contra fatos não há argumento. Ele tem 4 metros e 3 centímetros de comprimento, 1,81 de largura, 1,57 de altura e o entre-eixos de 2,66. Vamos traduzir isso. A largura de 1,81 é a chave aqui. O Dolphin Mini é de 1,71. São exatos 10 centímetros a mais de largura. 10 centímetros em uma cabine de carro é um abismo. Significa que 2 homens adultos sentam na frente sem encostar os ombros. O console central é largo. A sensação de claustrofobia que alguns sentem em compactos não existe aqui. E o entre-eixos de 2,66 m. Para você ter uma ideia, o BYD Dolphin maior, o GS ou o Plus, tem 2,70. O Box perde por apenas 4 centímetros. Ele oferece um espaço de pernas traseiro muito superior e do Dolphin Mini. Visualmente, ele é muito bem resolvido. A frente tem aquele visual clean, sem grade, com faróis interligados por LED, mas o charme está nas laterais.
Portas frameless, sem molduras nos vidros. É um detalhe de carro coupé ou de luxo que eles trouxeram para o segmento de entrada. As maçanetas são embutidas, são retráteis, para melhorar a aerodinâmica e o visual. Apesar que recentemente a China proibiu essa maçaneta, que é maçanetas convencionais. Então provavelmente ele já vai vir com maçanetas convencionais. A princípio ele vai ser importado da China. E para fechar o visual externo, nada de rodinha de carro de supermercado. As versões mais completas vêm com rodas de liga leve de aro de 17 polegadas, calçadas com pneu de perfil 215/55. Isso ajuda não só na estética, preenchendo as caixas de roda, mas a estabilidade em estrada. E claro, a gente não pode ignorar a traseira, porque é aqui que ele separa visualmente da multidão chinesa. A maioria dos SUVs e hatches chineses hoje usa aquela monocélia traseira, a lanterna que atravessa a tampa inteira de ponta a ponta. O Dolphin usa, o Wan usa, todo mundo usa. O Dongfeng Box não, ele aposta no visual mais europeu, que lembra muito os carros da Smart, como o Smart 1, ou até uma pitada de Mini Cooper. As lanternas são arredondadas, quase ovais, e ficam integradas numa moldura preta que contorna o vidro traseiro. Isso dá um enfeite de vidro infinito, muito interessante. A assinatura luminosa é em LED, claro, com um desenho interno tridimensional que dá um ar de carro mais caro à noite. Outro detalhe de design limpo, a placa de identificação não fica na tampa do porta-malas. Ela foi deslocada para o para-choque traseiro. Isso deixa a tampa traseira lisa, evidenciando o logotipo da marca. Lá em cima temos um spoiler de teto pronunciado, que não é só estético. Ele ajuda a reduzir a turbulência e melhora o coeficiente aerodinâmico para economizar bateria na estrada. É uma traseira que divide opiniões. Uns acham fofa demais, outros acham moderna e minimalista. Mas o fato é, ela não tem cara de carro genérico. Você bate o olho e sabe que não é um BYD. E agora chegamos num ponto crítico de todo compacto elétrico, onde eu coloco as malas. Muitas especulações dizem que o porta-malas era minúsculo, mas os números oficiais mostram que ele é apenas ok para a proposta, mas superior aos rivais. Com os bancos na posição normal, temos 326 litros de capacidade. Vamos comparar. O Dolphin Mini tem 230, o Renault Kwid tem 290, o BYD Dolphin maior tem 345 litros. Ou seja, o box fica muito próximo do Dolphin maior e ganha com folga do Mini. Dá para fazer a compra do mês ou levar 2 malas médias. O único ponto negativo aqui é a altura da boca de carga. O para-choque é alto e o fundo é fundo mesmo. Então tem que fazer um exercício para levantar a bagagem. Agora, se você precisa fazer uma mudança, o banco traseiro rebate e pode ser bipartido dependendo da versão, elevando a capacidade para 945 litros de volume total até o teto. É um espaço de carga muito versátil para um carro de 4 metros. E agora vamos para o seu interior. Se por fora ele chama atenção, por dentro a Dongfeng tentou humilhar a concorrência em termos de acabamento. Esqueça o plástico duro e cinza do Kwid. A gente encontra revestimento soft touch no painel e nas portas, com couro sintético que traz costuras em padrão diamante, algo que a gente costuma ver em carros de luxos ingleses. A tecnologia é dominada por 2 telas flutuantes, um cluster de instrumentos, uma tela de 5 polegadas na frente do motorista. Ela é básica, mostra velocidade, autonomia, modo de condução e luzes de alerta. Ao centro, uma tela de 12,8 polegadas. Ela roda um sistema proprietário da Dongfeng, que controla ar-condicionado, configuração do veículo, ADAS e o entretenimento. O console central é flutuante, criando aquele vão livre embaixo para colocar bolsas femininas ou mochilas pequenas. Uma solução muito prática para o dia a dia. Temos um carregamento de celular por indução wireless de alta velocidade na versão topo. Mas a cereja do bolo, ou bizarrice, dependendo do seu gosto, é o porta-luvas. Em vez de uma tampa basculante, ele é uma gaveta deslizante.
A Dongfeng vendo isso como um camarim, já que o espelho do para-sol tem luz de LED e você pode usar a gaveta aberta com apoio para maquiagem ou para trabalhar com um tablet. É uma solução diferente, mostra criatividade. Ok, ele é bonito, é chique, mas como ele anda? O Dongfeng Box é movido por um motor elétrico síncrono de ímã permanente, montado no eixo traseiro. Os números de performance são: potência é de 70 kWh, equivalente a 95 cavalos. O torque é 160 Nm, aproximadamente 16,3 kgfm. Ah, é pouco? Para um elétrico urbano, não. O torque é instantâneo. Ele sai na frente de qualquer 1.0 ou 1.6 aspirado no semáforo. O 0 a 100 dele fica na casa dos 11 segundos. Mas o 0 a 50 km, que é o que a gente usa na cidade, é muito ágil. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 140 km por hora para preservar a bateria. E falando em bateria, vamos falar dela. A Dongfeng utiliza bateria química LFP, fosfato de ferro lítio. Isso é excelente, pois são baterias que não viciam fácil, aguentam mais ciclos de cargas e são termicamente mais seguras, pegam menos fogo. Existem duas versões globais, uma de 31,4 kWh e a topo de linha com 42,3 kWh. Vamos focar na versão de 42,3 kWh, que deve ser o carro-chefe aqui. A autonomia declarada no ciclo chinês CLTC é de 430 km. Bom, mas a gente deve esquecer esses números. O ciclo chinês é feito em condições de laboratório em reais para o Brasil. No ciclo europeu HLTP, que é mais rigoroso, ele marca 310 km. Quando passar pelo Inmetro, com a penalização de 30% que a norma brasileira aplica, espere ver na etiqueta algo em torno de 260 a 275 km. Isso coloca ele parelho com o Dolphin Mini. É um carro para rodar a semana toda na cidade com uma carga, ou fazer viagens curtas de até 150 a 180 km com segurança. Bom, e chegamos ao ponto que eu falei no início, o calcanhar de Aquiles. A Dongfeng enviou o box para o Euro NCAP, o órgão que testa a segurança dos carros na Europa, no final de 2024. E o resultado foi de 3 estrelas. Para você entender a gravidade, a maioria dos concorrentes modernos, como BYD e GWM, gabaritaram 5 estrelas. Eu li o relatório técnico completo de 30 páginas e vou traduzir os problemas para você não se enganar por vendedor. Primeiro, o problema estrutural. Durante o teste de impacto frontal, os engenheiros detectaram falha nos pontos de solda da coluna. Aquela coluna que segura o para-brisa e o teto. Isso é sério. Significa que a célula de sobrevivência foi comprometida, não chegou a colapsar, mas apresentou fraqueza. Segundo, airbag. O airbag do motorista não inflou com a pressão adequada ou no tempo exato, permitindo que a cabeça do boneco afundasse demais e quase atingisse o volante. E terceiro, pré-colisão. As portas travam e exigiram ferramentas especiais para serem abertas após a batida. Em um caso de incêndio ou necessidade de resgate rápido, isso é um complicador. Ele vem com pacote ADAS nível 2, frenagem autônoma de emergência, leitor de placas, assistente de permanência em faixa. Isso ajuda a evitar o acidente, mas se o acidente acontecer, a proteção passiva dele se mostrou inferior à de um BYD Dolphin ou a de um Hora 03. É um carro caixão sobre rodas? Não, ele ainda é muito mais seguro que um carro popular brasileiro de 10 anos atrás, mas para um projeto que foi feito em 2024, receber 3 estrelas na Europa é um sinal de alerta que a Dongfeng precisa corrigir urgentemente. E agora vamos falar de preço. Diante de tudo isso, um carro maior, mais equipado, mais potente, mas com essa ressalva na segurança, quanto ele vai custar? A Dongfeng e a Piccolo Total sabem que não podem cobrar preço de Dolphin GS 150 mil, ele precisa brigar embaixo. O cenário é:
Renault Kwid E-Tech, que custa hoje R$ 99.990, o BYD Dolphin Mini, que está na casa aí dos R$ 119 mil. Para o Dongfeng Box ter chance, ele precisa chegar com preço matador. A minha aposta em análise de mercado aponta para uma faixa de R$ 109.900 a R$ 119.900 para a versão completa. Se ele vier a R$ 110 mil, ele aniquila o custo-benefício do Dolphin Mini. Em termos de carro, tamanho, porta-malas e luxo, você leva um carro de categoria superior pelo preço do subcompacto. A Dongfeng provavelmente vai usar essa estratégia. Compre um médio pelo preço de um pequeno. Mas o consumidor terá que pensar: vale a pena espaço extra e luxo de gaveta e de couro? Abrindo mão da rede de concessionárias gigante que a BYD já mostrou e da nota máxima de segurança? Essa é a dúvida que vai ficar na cabeça do cliente. O Dongfeng Box, sem dúvida, é um dos lançamentos mais importantes do ano, porque ele eleva a régua do que a gente exige de um carro de entrada. Ele prova que o carro elétrico barato não precisa ser apertado, não precisa ter acabamento de plástico ruim e não precisa ser feio. Ele tem porte, tem estilo e tem uma engenharia de motorização competente de uma gigante estatal chinesa. Porém, a escorregada no teste de segurança europeu é um banho de água fria que a marca vai ter que trabalhar muito marketing ou fazer um recal técnico para contornar. Agora eu quero saber de você que assistiu até aqui e viu os números reais. Se o Dongfeng Box chegar por 115 mil, ou o mesmo preço do Dolphin Mini, você arrisca a novidade pelo espaço e conforto ou você joga seguro e vai ficar com a BYD? Escreva aqui embaixo, time Box ou time Dolphin. Quero ver qual a torcida maior. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, apertar o sininho para receber todas as nossas notificações. E olha só, já tem um vídeo que apareceu aqui, é um vídeo bem interessante para você. Até o próximo vídeo, pessoal!